Abra sua Bíblia, nós vamos começar nesse momento a ministração da Palavra de Deus. A ministração dessa noite, preste bem atenção, vai ser rápida, não vai ser como as outras plenárias de 1 hora. As nossas plenárias de seminário é 1 hora, mas essa vai ser um pouco diferente. Nós vamos ministrar entre 30 e 40 minutos, porque já estava programado dessa forma. Quem trouxe a sua Bíblia, levante aí a sua Bíblia. Quem trouxe a sua Bíblia, ok, glória a Deus, Deus abençoe. Abra no penúltimo livro da Bíblia, só tem um capítulo. Como é o nome desse livro? Judas. Ainda bem que não é do Iscariotes, não é Judas de Carites, é Judas, irmão de Jesus, que escreveu esse livro. Eu vou ler dos versículos 1 ao 3, eu vou ler dos versículos 20 até o 25. Se você puder, anote as referências. Eu vou falar sobre chamados para servir no poder do Espírito Santo. E o texto que eu vou utilizar para começar, porque eu preciso fazer uma introdução geral ao seminário de doutrina, para você poder entender do que você vai participar. Por que que a doutrina é necessária? Por que a doutrina é tão importante? Por que a igreja tem que se preocupar com doutrina? Tem gente perguntando assim: pastor, não bastaria a igreja adorar? Não bastaria a igreja louvar, cantar? Não bastaria a igreja evangelizar, discipular, fazer ação social, enviar um missionário para um lugar onde não tem missionário? Será que não seria o bastante? E a resposta é não seria o bastante. Por quê, pastor? Porque a sã doutrina foi estabelecida pela Trindade Santa. Quem estabeleceu a sã doutrina? Deus, que nós cremos como o Deus eterno que subsiste em 3 pessoas divinas. Quais são essas pessoas divinas? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A sã doutrina existe para a vida na igreja, para que haja vida na igreja. A sã doutrina existe para que a igreja seja forte. A sã doutrina existe para que a igreja seja verdadeira. A sã doutrina existe para que a igreja ande na luz da verdade. A sã doutrina existe para que a igreja ande no trilho certo, ou na trilha certa, como você quiser enfatizar. A sã doutrina é o mapa de Deus para a vida cristã. Você pode repetir? A sã doutrina é o mapa de Deus para a vida cristã. Mais uma vez, bem forte. A sã doutrina é o mapa de Deus para a vida cristã. Mas não é só isso. A sã doutrina é um resumo dos ensinos bíblicos que são fiéis à Bíblia, assim como são úteis para a boa ordem da igreja. Tudo na igreja deve ser com decência e com ordem. 1 Coríntios 14:40. Com decência e com ordem. Por isso é que existe doutrina. A sã doutrina é um farol de Deus no meio das trevas do pecado. A sã doutrina é um farol espiritual. Só isso, pastor? Não. A sã doutrina é uma bússola. A sã doutrina é um GPS que não fica fora de área, que não erra. Os GPS da vida, guiados pela internet, de vez em quando manda o peregrino, manda o viajante para onde não queria ir. Isso já aconteceu com você. Um dia um pastor queria vir aqui para a casa pastoral, queria vir aqui. Ele era um pregador e ele vinha de Brasília, vinha de carro. E ele chegou 3 horas da manhã. E ele confiado: não, pastor, porque o meu GPS, eu queria explicar, eu queria dar os pontos de referência. Ele disse: não se preocupe, porque o meu GPS, tá bom. Fui dormir. Mas quando deu de 2 para 3 da manhã, ele começou: pastor, eu estou perdido. Eu disse: mas o teu GPS não é o melhor do mundo? Eu disse brincando, né? Eu não falei zangado, não. Mas o teu GPS, rapaz, te mandou para onde? Ele disse: não sei. Eu estou aqui num lugar esquisito, faz hora que não tem casa,
só tem uns lugares assim que parece que vão começar umas construções. Aí finalmente eu fui orientando, até que ele saiu nessa BR aqui. Quando ele saiu nessa BR, eu disse: não desliga o celular, vai dizendo o que tu está vendo. Aí ele foi dizendo o nome dos comércios, dos prédios. Eu digo: vem para cá, vai para ali. Até que ele chegou no portão. Chegou no portão, pois é, o vigia está te esperando. Abriu o portão e disse: glória a Deus. Os GPS da vida, as bússolas da vida erram muito, mas essa aqui, se for bem utilizada, não erra. Se você interpretar bem essa palavra, se você guardar bem essa palavra, se você ler bem essa palavra, se você estudar bem essa palavra, se você obedecer essa palavra, o caminho está garantido. Aleluia, o destino está garantido. Quantos entenderam? Podem dizer amém? Diga comigo: a sã doutrina existe para dar segurança espiritual na vida do crente. Por isso é que na Assembleia de Deus, toda semana tem que ter, deve ter, precisa ter pelo menos um culto de doutrina, um culto de ensino. É para ter. Se não tiver, tem alguma coisa errada, tem alguém falhando. Mas é para ter um culto de ensino toda semana. Quem entendeu diz amém. Agora leia comigo o texto. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Irmãos, ele era tão humilde que ele não quis dizer irmão do Senhor Jesus. Mas como todo mundo sabia que Tiago era irmão de Jesus, aí ele disse irmão de Tiago. Aí os irmãos se lembraram: ele é irmão de Jesus. Entenderam? Irmão de Tiago. Aos chamados. Quem são chamados? Os salvos. Amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Amados por Deus e guardados pelo Filho. Amados pelo Pai e guardados pelo Filho. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Diga comigo: quem obedece à sã doutrina, quem ensina, quem divulga a sã doutrina, está batalhando pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Que fé é essa, pastor? Fé evangélica. Diga comigo: fé evangélica. Pastor, e tem outros tipos de fé? Tem fé mariana, fé franciscana, fé beneditina, fé paulina, fé joanina. Tem vários tipos de fé. Tem fé espírita, tem fé islâmica, mas glória a Deus que existe a fé evangélica. E a fé evangélica está firmada no santo evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a fé evangélica declara que há um só Deus, e esse Senhor é Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia e foi assunto à direita do Pai, e lá está sentado à direita do Pai, glorificado, exaltado, intercedendo por nós. Em breve vem buscar os salvos. Este é um resumo da fé evangélica. Quem entendeu diz amém. Agora vá para os versículos 20 ao 25. Eu vou rapidamente fazendo alguma interpretação ou alguma aplicação. Mas se ficar alguma dúvida, pegue um pedacinho de papel, uma caneta, mande para mim a sua dúvida. E durante o seminário, toda noite do seminário, de amanhã em diante, nós estaremos respondendo as perguntas dos irmãos. As perguntas que chegarem até nós estaremos respondendo. Quem entendeu diz amém. Do 20 ao 25 agora. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima,
Olha, irmãos, a fé evangélica é santíssima. Não é outra fé, não, é a mesma, fé evangélica. Judas diz que ela é santíssima, fé santíssima. Orando no Espírito Santo. Aqui tem uma orientação. Eu e você devemos orar debaixo da direção do Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, ensinados pelo Espírito Santo, dirigidos pelo Espírito Santo, ensinados, edificados pelo Espírito Santo. E muitas vezes essa oração pode ser também nas línguas do Espírito Santo. Isso é orar no Espírito. Orar no Espírito, não é no seu Espírito, é no Espírito Santo. Orar no poder do Espírito Santo. Versículo 21. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Irmãos, repitam comigo 2 frases e vocês vão entender o versículo. Diga comigo: eu sou guardado no amor de Deus, e por causa da misericórdia de Jesus, eu tenho a vida eterna. Pastor, mas o correto não seria dizer eu terei? Não, não é correto dizer eu terei. Já é correto, irmão Adailton, o senhor dizer hoje eu tenho a vida eterna. Por quê? Porque o dono da vida eterna é Jesus. E você foi salvo por Jesus. E Jesus habita em você. Ele é o dono da vida eterna. Pastor, mas a vida eterna não é aquele negócio depois da gente morrer, e aí a gente vai ter o privilégio de ir para o paraíso, aí depois do arrebatamento tem aquela transformação em corpo glorificado, aí começa a vida eterna? Não, minha gente. O dom da vida eterna foi conquistado para mim e para você, lá na cruz do Calvário, quando Jesus derramou o seu sangue. Quando Ele morreu por mim e por você, Ele conquistou-nos o direito de vida eterna. Quem entendeu pode dizer amém pelo entendimento? Agora o 22. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Você conhece alguém que duvida de Jesus? Você conhece alguém que duvida da Bíblia? Você conhece alguém que duvida sobre a vida eterna? Você conhece alguém que duvida sobre as coisas de Deus? A Bíblia está dizendo que a gente deve ter compaixão dessas pessoas, porque elas foram mal ensinadas e elas precisam ser salvas. Como? O versículo 23 diz: salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então aqui temos 2 orientações. Salvar, aqui significa tirar do fogo, arrebatar do fogo. Como é que a gente salva alguém que está numa casa pegando fogo? É com diligência, é com pressa, é correndo, é fazer alguma coisa logo, enquanto a pessoa não é consumida pelo fogo. É isso que Judas está dizendo: salvai alguns, salvai-os do fogo, tenham misericórdia, compadeçam-se deles. Versículo 24, agora é um louvor, é uma doxologia. Ora, todo crente está sujeito a tropeçar, sim ou não? Todos os crentes estão sujeitos a uma falha na vida espiritual, sim ou não? Mas há alguém que é poderoso, aleluia, glória a Deus, poderoso para nos guardar de tropeçar. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, com alegria, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Que louvor extraordinário a Ele, o único Deus que vive para todo sempre, único Deus nosso, Salvador nosso, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. A Ele seja glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Ou seja, no passado, no presente e no futuro, Ele continua no trono. Por isso, a Ele glórias para todos sempre.
Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor.